bem? Meu nome é Bruna, bem-vindos ao canal. E hoje eu vou falar sobre o custo de vida para viver aqui na Flórida, mais específico aqui em Orlando, nos Estados Unidos, nesse ano de 2020. Bom, gente, como número 1 aqui, eu coloquei a alimentação mais os itens básicos de higiene, porque shampoo, condicionador, sabonete, papel higiênico não é todo mês que entra, então eu coloquei aí numa média mais ou menos de quanto seria se fosse todo mês, junto com a alimentação. Na realidade, gente, vocês não têm que levar isso muito a sério, porque vai depender muito do estilo de vida de vocês. Tem gente que, vai ter um estilo de vida que não cozinha nada, quer ficar comendo fora toda hora. Já outras pessoas vão querer economizar mais, vão querer fazer mais alimentos aqui em casa, cozinhar mais. Então isso depende muito da pessoa. No início do ano a gente estava cozinhando mais, estava comendo mais aqui. E agora, mais ou menos assim, umas 2 vezes por semana, a gente faz umas 2 refeições fora de casa. E isso acaba encarecendo um pouco, o valor aí do mês na alimentação. A gente, como eu falei, considerando a alimentação mais os itens básicos, estamos gastando uma média aí entre 350 e 400 dólares todo mês para 2 pessoas, Então, por pessoa aí seria mais ou menos uns 200 dólares. E com isso, gente, vocês comem muito bem, a gente não passa vontade, a gente, lógico, não pega tudo que a gente quer, mas com esse valor você consegue pegar itens que você não precisa tanto, coisas mais supérfluas, comer mais fora, como eu falei. Então, mais ou menos esse valor aí de 200 dólares por pessoa por mês. Como número 2 é o celular. Então, quando você vem aqui, normalmente você vai até uma companhia de telefone para poder ter o seu número, o seu chip americano e fazer um plano. Na verdade, gente, quem não tem o Social Security Number, que é o CPF americano, que normalmente você consegue se você está vindo aqui com visto de trabalho, por exemplo, você consegue alguns planos bem mais baratos de celular por mês. Como a gente não tem o Social, acaba ficando um pouco mais caro. A gente viu como opção somente fazer um plano pré-pago. E aí tem 3 operadoras mais famosas aqui que eu recomendo para vocês, que é a AT&T, a T-Mobile e a Verizon. A Verizon acabou sendo a mais cara entre as 3 que a gente viu, mas acabamos escolhendo a AT&T, que é uma operadora muito boa e, como falei pra vocês, é um plano pré-pago. O valor que a gente paga é por pessoa, de 50 dólares por mês, e é um plano onde você pode fazer ligações ilimitadas aqui dentro dos Estados Unidos. A internet também é ilimitada, você usa o tempo que você quiser, ela não vai acabar. É um plano muito bom e é esse valor. A faixa que eu dou aqui pra vocês de valor, de celular seria entre uns 40, que é o mínimo. Acho que se você não puder usar com tanta ilimitação assim o que o celular te oferece, a internet te oferece, até uns 70 dólares se você quiser alguns upgrades maiores. O número 3 é o carro, então meio de transporte, gente? Como eu falei pra vocês, aqui em Orlando não temos muitos transportes públicos, você não vê muita gente aqui andando de ônibus, a gente só vê ônibus escolares pelas ruas ou os ônibus que levam as pessoas de hotel para parque, mas ônibus mesmo pela cidade é bem deficiente e também não temos esse sistema de metrô. Então, por isso, o carro é algo bem importante aqui, Normalmente a pessoa que vier morar aqui vai precisar ter um carro. E falando como experiência própria aqui do Caetano, que é o meu namorado, que é ele que dirige, ele foi ver entre comprar ou alugar um carro, e para alugar seria muito mais caro. Porque, gente, se você tem menos do que 25 anos, o seguro do carro aqui é muito maior. Então, normalmente fica quase o dobro do que uma pessoa que já tem mais do que 26 anos. E o seguro do carro alugado é maior do que o seguro do carro que é seu. Então, por isso acabou que no final valeu muito mais a pena comprar um carro. Aqui vocês conseguem achar carros com valores muito baixos, comparados aos do Brasil. Então, desde 1.000 dólares você já consegue achar um carro que, lógico, não vai ser nada demais. Vai ser um carrinho que pode até te dar mais problemas, então é bom você pensar nisso, Mas, normalmente aí, se você investir em torno de uns 5.000 dólares, até, sei lá, uns 5, 8, vocês conseguem um carro muito bom, que provavelmente não vai te dar muito problema, vai ser econômico, e assim você vai conseguir viver aqui muito bem. Além disso, gente, tirando a conta que é do próprio carro, para pagar esse carro, tem o seguro, como eu comentei pra vocês. Eu vou dar um exemplo aqui do carro do meu namorado, então o seguro é em torno de 220 dólares por mês. Lembrando que ele é mais novo, ele tem somente 23 anos, então esse seguro é mais alto. Lógico, gente, que depende do carro que você tem, Mas é mais ou menos para vocês terem uma ideia do valor de um seguro.
Agora falando sobre gasolina, a gente gasta mais ou menos 25 dólares por semana, então depende também, lógico, né, do seu estilo de vida, do quanto você vai usar o carro. Aqui em Orlando é bom lembrar vocês, que eu já falei em outro vídeo, mas é tudo muito longe, tudo que você tem que fazer dá meia hora para chegar, no mínimo uns 20 minutos. Por isso que a gente usa bastante o carro, vai bastante gasolina, mas acaba sendo uma média de 100 dólares por mês. E também tem muitos pedágios aqui em Orlando, né? Os pedágios são bem baratinhos, é assim, coisa de 50 cents, 75 até $1 mais ou menos. E aí, no mês total aí, considerando que a gente, né, quase todo dia tá indo pra lá e pra cá, acaba dando uns 40 dólares de pedágio também. Número 4, gente, é o seguro saúde. Quando uma pessoa vem pra cá, pra morar mesmo, você tem que ter algum seguro-saúde, porque aqui nos Estados Unidos, como muita gente sabe, é o sistema de saúde mais caro que existe, então tudo é muito caro aqui, qualquer coisinha que você precisar ir no médico vai sair uma conta absurda. Eu contatei uma pessoa, que é a Aline, eu vou deixar aqui pra vocês o nome da empresa dela, o Tripulantes. Essa empresa é maravilhosa, a Aline é muito boa, ela sempre me ajuda em tudo. Aqui a gente já precisou 2 vezes acionar o seguro-saúde, uma vez que o Caetano ele tava com uma infecção de ouvido muito forte e outra vez que eu tive uma infecção urinária e eu falei com ela, falei, Aline, o que eu faço? Ela explica certinho o que você tem que fazer, é bem simples você contatar o seguro. E o seguro viagem, gente, ele depende muito também do que você quer. Tem seguros que eles cobrem pouquinha coisa, tem seguros que cobrem muito mais coisas. Eu anotei aqui algumas coisas só para vocês terem uma ideia do que diferencia um seguro do outro. Despesas com medicamentos, despesas odontológicas. Isso você tem que levar em conta também, né? Porque um seguro muito baratinho vai cobrir muito pouco se você precisar comprar um medicamento, já um maior vai cobrir muito mais. Então, falem com pessoas, né? Vão atrás das empresas, falem com a Aline. Essas pessoas costumam te dar muitas opções de seguro e você vê o que cabe no seu bolso. Mas só para deixar para vocês certinho aqui, a média que eu vi, eu contatei muitas empresas para decidir qual que seguro de saúde que eu ia querer e em média eu achei entre 2 e pouquinho, mais ou menos ali liberando uns 3 mil reais até 6 mil, lembrando que isso daí é para um ano, tá? Um seguro-saúde que seria de 12 meses aí, que é o tempo que eu tô ficando aqui nos Estados Unidos. Número 5 é a moradia. Aqui, gente, eu vou falar pra vocês, eu conversei com alguns amigos meus aqui e eu vou falar um pouquinho pra vocês algumas ideias de valores. É um pouco difícil falar sobre esse assunto porque precisaria de um vídeo inteiro pra falar. Mas assim, como eu falei pra vocês, tudo que eu tô falando aqui é muito relativo, depende muito do estilo de vida de vocês. A casa que vocês forem escolher, primeiro que vai depender se você quer uma casa, se você quer um apartamento, a região que vai ser, se vai ser mais bem localizada, mais perto dos parques da Disney, por exemplo, ou se vai ser um pouco mais afastado, se você vai morar sozinho ou se você vai dividir o aluguel com uma outra pessoa, se a casa é de temporada, se não é de temporada, então muitos fatores vão entrar aí. Então saibam que o que eu tô falando aqui é só pra dar um norte pra vocês, tá, gente? Mas pode ser totalmente diferente no caso de vocês, dos valores que eu tô falando aqui. Aqui eu peguei 2 exemplos pra vocês. Uma casa aqui que ela é da minha amiga, que ela tá, né, alugando. Essa casa ela fica localizada em Dr. Phillips, que é uma ótima região aqui. E é entre Dr. Phillips e a International Drive, que se vocês estão acompanhando o canal, vocês vão ver que tudo acontece na International Drive, tem muitos eventos lá. E é um apartamento bem pequenininho, ele tem somente um quarto, um banheiro e uma sala com cozinha lá, meio que tudo junto, mas é super bonitinho, é bem pequeno, é realmente para um casal ou para uma pessoa, mas ele fica numa localização ótima, ainda tem uma varanda que dá de frente para um lago maravilhoso, assim, é uma vista super bonitinha. Então, vou falar dele para vocês terem uma noção. Nesse apartamento, o aluguel é de $1.150 por mês. Nesse aluguel já está incluso a conta de água. Nesse caso, eles não têm que pagar condomínio, apesar de ser como se fosse um condomínio de prédios, eles não têm que pagar condomínio lá. E a conta de luz, para vocês terem uma noção, no verão eles gastam $110 mais ou menos, gastam um pouquinho mais. No inverno eles gastam em torno de 70, né? Energia no geral. A internet é $50 e eles não têm que pagar jardineiro ou nada do tipo, porque depende muito, tá, gente? Tem locais aqui que você é obrigado a pagar o jardineiro. Nesse caso deles, eles não precisam fazer isso, né? Porque não é uma casa, eles não têm um quintal deles, é do condomínio mesmo. Mas eles têm todas essas contas aí que eu falei pra vocês, então já dá pra vocês terem uma noção, né, de um casal, quanto que eles estão gastando aí nesse mês.
E uma coisa que é muito importante falar aqui, gente, é que o ar-condicionado aqui na Flórida é muito importante nas casas, né? Porque o material que é feito à parede mesmo, a umidade que tem aqui, né, na Flórida, se você não deixa o ar-condicionado, estraga mesmo a parede. Então, por isso, muita gente deixa o ar-condicionado ligado 24 horas. É por isso que a conta de energia aqui nunca vai ser muito baratinha. Mesmo que você vá viajar, mesmo que você esteja no Brasil, muitas vezes você tem que deixar seu ar-condicionado ligado aqui. Agora, outra opção que eu trouxe pra vocês já é uma casa maior, nesse caso é uma casa, não é um apartamento. É num condomínio, tem 3 dormitórios com suíte, tem piscina também, então tô dando uma opção pra vocês de uma coisa um pouquinho maior pra uma família que quer um pouquinho mais de coisa também, tipo uma piscina na casa. Nesse caso, o aluguel que essa família paga é de $1.800 e é incluso todas as despesas já com o piscineiro e com a internet. E tem que pagar separado a água, né, que seria de entre 70 a 100 dólares por mês, e a energia de 150 a 200 dólares por mês. Então, no caso aí, se você quiser uma família maior, de 3 pessoas, por exemplo. E essa casa é localizada em Kissimmee, em um condomínio, tá bom, gente? Então, uma outra opção para vocês terem uma ideia aí, né, diferenciar aí uma família de 2 ou uma família um pouquinho maior, de 3, 4 pessoas, quanto que seria. Vocês também têm a opção de dividir, né, alguma casa com alguém, que acho que é a opção mais barata de todas. Eu já vi em alguns grupos o pessoal oferecendo, eu até fui pesquisar para poder falar aqui no vídeo para vocês. Eu vi aqui casas, gente, em Kissimmee, onde a pessoa estava alugando somente um quarto da casa, né? Então você aluga para ter acesso àquele quarto. Mas lógico que a pessoa também pode utilizar, por exemplo, se a casa tem piscina, pode utilizar a piscina também, mas ela fica meio que vivendo naquele quarto, né? E aí o valor aqui para o quarto era de 600 dólares, então é uma opção um pouco mais barata, a internet também estava inclusa nesse valor, a internet da casa. Então você está vindo sozinho, não está vindo com família, quer alugar só um quarto, Kissimmee é uma região aqui também boa, poderia ter essa opção. Eu também achei uma outra aqui que era na International Drive, né, que é perto lá da Roda Gigante, como eu falei para vocês, uma região muito boa, por 700, que também estava incluso a internet e água e luz, né, para você ter acesso a esse quarto. Então aí, uma opção para vocês que estão vindo aqui sozinhos e que querem saber mais ou menos quanto que vocês gastariam, né, numa moradia. E uma dica para vocês de melhores bairros para morar aqui, né, já que eu tô falando de moradia, são Winter Garden, Dr. Phillips, Windermere, Lake Nona, Hunters Creek e Celebration. E Kissimmee também, né, que eu tinha falado aqui pra vocês, também é muito bom. Então esses 7 são, pra mim, na minha opinião, as melhores regiões. Eu moro aqui no Winter Garden e gosto muito daqui, então pra vocês terem uma ideia. Se você tá vindo aqui com visto de estudante também e você vai precisar estudar nos Estados Unidos para manter o seu visto, né, e tá procurando uma escola de inglês, eu pago na minha escola é a Burlitz, eu gosto muito. É uma escola que não é a mais barata de todas, mas eu escolhi ela justamente porque é uma escola que é focada em conversação. Então não é aquela aula onde você fica só vendo o professor falar de gramática e aquela coisa, e copiando e quieto. Não, na nossa aula a gente tem que falar muito. E ela é de, agora por conta da pandemia, 432 dólares por mês. Antes da pandemia era 540, porque as aulas eram presenciais e era um pouquinho mais tempo de aula, mas tá 432. Outras escolas, gente, vocês conseguem encontrar num período normal, sem ser pandemia, né, por esse valor que eu tô pagando agora, de 400 e pouco. E também depende muito do turno que vocês escolherem. Tem turno da manhã, tarde, noite, e normalmente se você está no turno da tarde é o turno mais barato que tem, o da noite é o segundo mais barato e o da manhã costuma ser o mais caro. Eu não vou prolongar muito esse assunto da escola de inglês porque eu vou fazer um outro vídeo falando sobre todos os custos para você ser um aluno F1, que é ter o visto de estudante aqui, e vou falar um pouquinho mais da escola para vocês, mas também vou colocar aqui como um custo, né, caso você tenha que pagar uma escola de inglês para ficar aqui. E bom, gente, é isso. Espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a ter um norte, uma direção aí de quanto custa morar aqui nos Estados Unidos. Esse vídeo foi focado então para pessoas que estão vindo morar. Eu tô pensando no futuro, talvez eu faça um vídeo também para umas férias mesmo, tá vindo aqui somente para passar alguns dias, o quanto que você vai acabar gastando, né, considerando algumas coisas como parques, atrações turísticas, mas esse vídeo aqui é realmente para uma vida mesmo aqui nos Estados Unidos, para vir para ficar. Se vocês gostaram do vídeo, deem o seu like, se inscrevam no canal. Lembrando então para vocês que todos os valores que eu falei aqui são relativos e dependem do custo, do estilo de vida de vocês. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.